Se estás a ver este vídeo, quero que pares tudo agora e prestes atenção. O que estou prestes a revelar sobre o Sporting Clube de Portugal pode muito bem ser a peça que faltava para perceber o que realmente se está a passar dentro de Alvalade. Não é um rumor banal, não é conversa de café. É informação séria, recolhida através de fontes que vivem e respiram o ar pesado dos bastidores leoninos. E se achas que já viste de tudo no futebol, prepara-te, porque o que te vou contar hoje pode mudar completamente o rumo desta época e até mexer com o futuro imediato do clube. Antes de avançarmos, certifica-te de que te inscreves no canal, ativas as notificações e deixas a tua opinião nos comentários, porque esta história merece ser discutida por todos os verdadeiros leões. A questão é simples de explicar, mas difícil de engolir. O Palmeiras, gigante brasileiro e atual potência da América do Sul, meteu os olhos num jogador que, até há pouco tempo, parecia intocável dentro do plantel do Sporting. Mateus Reis. Um nome que, nos últimos anos, os adeptos aprenderam a associar a momentos de entrega, a polivalência tática e a um certo espírito combativo que encaixa no ADN leonino. Mas algo mudou. E o que mudou não foi apenas o interesse de um clube estrangeiro. Há uma teia mais complexa por trás. Tudo começou de forma discreta. Uma sondagem, um contacto com os empresários do jogador, nada de extraordinário à primeira vista. Só que essa aproximação tinha um detalhe curioso. A proposta inicial do Palmeiras passava por um empréstimo. Uma jogada aparentemente simples, mas que esbarrou de imediato numa parede intransponível, a regra da FIFA que impede o empréstimo de jogadores no último ano de contrato. E é aqui que a história ganha contornos mais profundos, porque o contrato de Mateus Reis com o Sporting termina já em meados de 2025. A partir de janeiro, o jogador fica livre para assinar com quem quiser, sem que o clube veja um único cêntimo a entrar nos cofres. E isto, meus amigos, é o tipo de situação que, dentro de uma estrutura profissional, não acontece por acaso. Nos corredores de Alvalade, há quem garanta que esta situação não é fruto de simples distração administrativa. A forma como o futuro de Mateus foi sendo empurrado para a indefinição sugere que, talvez, alguém já tivesse em mente que o ciclo do jogador estava a chegar ao fim. Mas porquê? Foi a suspensão de 5 jogos, após aquele confronto explosivo com Belotti na final da Taça de Portugal, o ponto de ruptura? Ou terá sido o aumento da concorrência no lado esquerdo da defesa, com Ricardo Mangas, Maxi Araújo e a iminente recuperação de Nuno Santos, a empurrar Mateus para fora da equação? As fontes com quem falei descrevem um cenário de afastamento gradual. Mateus, que outrora era figura de peso no balneário, terá sentido o gelo instalar-se. Não foi apenas a suspensão. Foi a sensação de que, de repente, o seu nome deixara de constar nos planos prioritários de Rui Borges. E se há algo que um jogador sente, é quando deixa de fazer parte do núcleo duro de um projeto. No caso de Mateus, essa percepção parece ter sido confirmada nos últimos meses, com opções técnicas que o deixaram de fora de jogos importantes, mesmo quando estava apto para jogar. O Palmeiras, por sua vez, não é inocente nesta abordagem. Abel Ferreira conhece bem o futebol português, segue de perto o Sporting e sabe identificar jogadores que encaixam no seu modelo. Para o treinador português, Mateus seria uma peça valiosa, experiência europeia, versatilidade e capacidade de adaptação a diferentes sistemas. Mas o problema é que o tempo joga contra o Sporting. Quanto mais os dias passam, mais evidente fica que o clube ou vende agora ou arrisca-se a ver o jogador sair a custo zero. O mais intrigante é que, segundo o que consegui apurar, dentro da administração do Sporting existem opiniões divergentes sobre o que fazer. Há quem defenda uma venda imediata, ainda nesta janela, mesmo que por um valor abaixo do esperado, para evitar a saída gratuita. Outros acreditam que manter Mateus até ao final da época pode ser útil, nem que seja como solução de banco para momentos críticos. A questão é que esta indecisão está a ser observada de perto não só pelo Palmeiras, mas também por outros clubes que, discretamente, já perguntaram pelas condições do jogador. E é aqui que entra a parte mais delicada desta história. A gestão de balneário. Os jogadores percebem quando um colega está em rota de saída. Isso muda a química interna, afeta a motivação e pode criar fraturas invisíveis. O Sporting, que acabou de arrancar o campeonato com uma vitória convincente frente ao Casa Pia, precisa de estabilidade e foco total. Mas como garantir isso quando há dossiês como o de Mateus a pairar sobre a equipa, como nuvens pesadas antes de uma tempestade? Uma fonte próxima da equipa técnica confidenciou-me que, para Rui Borges, a prioridade é clara. Só quer jogadores 100% comprometidos. Qualquer dúvida sobre o futuro de um atleta pode comprometer a coesão. E essa pode ser uma das razões pelas quais Mateus não tem estado tão presente como antes. O problema é que, ao afastá-lo, o clube também está a diminuir a sua valorização no mercado. Uma decisão difícil, quase um dilema. Apostar no jogador e correr o risco de vê-lo sair de borla ou deixá-lo de lado e, com isso, perder capacidade de negociação. Enquanto isso, no Brasil, o Palmeiras não desiste. O interesse mantém-se e Abel Ferreira terá mesmo pedido à direção para estudar uma proposta de compra definitiva. A expectativa é que, devido à proximidade do fim do contrato,
os valores exigidos pelo Sporting não sejam proibitivos. Mas o Leão, ferido ou não costuma entregar os seus ativos sem luta. Ainda assim, esta luta pode já estar perdida nos bastidores, e é isso que torna esta história tão tensa. O que me leva a pensar, será que esta situação de Mateus Reis é apenas um caso isolado ou estamos perante um sintoma de algo maior? Um sinal de que há fissuras na gestão desportiva, pequenas falhas que, somadas, podem custar caro na hora de lutar por títulos? A verdade é que o tempo vai responder, mas até lá, esta é uma novela silenciosa que se desenrola longe dos holofotes, mas com potencial para fazer barulho quando menos esperar. E tu, que estás a ouvir esta história até ao fim, precisas de perceber que o que acontece com um jogador como Mateus não é apenas sobre ele. É sobre a forma como o Sporting lida com ativos, com contratos, com decisões estratégicas que podem definir o sucesso ou o fracasso de uma temporada inteira. E, neste momento, a sensação é que o relógio está a correr mais depressa para o lado errado. Se isto é ou não parte de um plano maior, só o futuro dirá. Mas uma coisa é certa, algo se está a passar dentro do Sporting, e não é pouca coisa. E tu vais querer estar aqui para acompanhar cada passo desta história. Por isso, inscreve-te agora no canal, ativa as notificações e deixa nos comentários a tua opinião. O que farias se estivesses na pele da direção? Venderias já Mateus Reis ou seguravas até ao fim? A discussão começa agora.